A maioria da população brasileira ganha menos de R$2.500, R$3.000. A maioria. Agora, imagina um cara que tem 4, 5 filhos, ou seja, uma família normal, como a minha, nós éramos em 4 irmãos. Imagina, cada um come um bife no almoço, são 6 pessoas, são 600 gramas de carne. Almoço e janta é 1 quilo de carne. Quem que consegue comer isso hoje? Dentro dessa realidade da maioria do povo brasileiro. Já é impeditivo. Agora eles querem tornar isso mais impeditivo e, ao mesmo tempo, tem a propaganda e enfiando goela abaixo da gente essas porcarias que eles querem que a gente chame de carne. Porque olha como sempre todo mundo sabe, não é novidade, eles mesmos, assim, o discurso oficial sempre foi esse também. Coma menos alimento processado. Não é isso? Né? A frase lá, o Lair Ribeiro já falava nos anos 80, descasque mais e desembrulhe menos. Não é isso? Todo mundo sabe disso. Você comer coisas naturais é melhor do que esse monte de produto com conservante, com acidulante, com espessante, com corante, com aromatizante. E aí eles põem assim, aromatizante idêntico ao natural. É uma palhaçada isso daí. Então, aí e aí todo mundo sabe que aquilo faz mal. Aí eles querem que a gente coma o quê? Larva ou algum tipo de inseto moído com uma química com gosto de carne. É isso. Ou então, pegar um monte de verdura lá. Não era melhor comer só a verdura, então? Não. Moe tudo, põe um monte de conservante, mete um sabor lá, hambúrguer, e chama de vegano. E ainda vai. Então, assim, não é muito estranho? Falam pra caramba de segurança alimentar, ao mesmo tempo atrela essa questão ao meio ambiente, que é o que vai encarecer comida, não tenha dúvida. Vai encarecer, vai dificultar, né? Então, no momento onde já tinha quebrado a cadeia de produção, porque empresas pequenas, o cara não consegue ficar 1 ano sem faturar. Então, ele fechou, provavelmente ele está procurando emprego em outro lugar. Então, esse cara que está ali no meio da cadeia, é isso que é a cadeia de produção quebrada. Outro dia, um cara me mandou uma pergunta, porque ele falou que não conseguia entender por que quebrou. Se logo depois todo mundo compra, por que não volta tudo de uma vez? Não volta por isso. Porque no meio, todo o sistema de compra e venda, do começo da matéria-prima até o produto final, lá na mão do consumidor, ele passa por empresas pequenas, grandes, médias, entendeu? E uma empresa média ou pequena não consegue ficar 1 ano sem faturar. Se ele fica sem faturar, ele fecha as portas. E ele fecha as portas, ele não vai abrir quando o negócio melhorou daqui a 1 ano. Não, ele vai ter que procurar outro emprego. Ele vai fazer outra coisa. Ou vai dar um tiro na cabeça, como acontece com alguns coitados também. Então, e quando isso volta, está faltando aquele cara no meio, que fazia, às vezes, uma embalagem, ou fazia o transporte. Então, você tem que arrumar outro. Tudo isso demora para montar tudo de novo. Monta-se. Por quê? Porque é da natureza do mercado ele ir montando. Essa é a única vantagem do mercado. Mas o que acontece? Exatamente para evitar essa recuperação automática que, infelizmente, vai deixar um monte de gente para trás, mas vai começar a se montar de novo, eles entram com essa... colocando dificuldade nessa logística. Seja por lei ambiental, seja por lei energética, né? Por exemplo, essa tomada de decisão de, olha, não queremos mais, não, nós vamos boicotar o gás da Rússia. Eu não posso acreditar que isso foi burrice. Ninguém um cara que está nesse cargo não toma uma decisão dessa por burrice. A ideia era essa mesmo. E a ideia de provocar, até esticar a corda, até ela estourar, entre 2 países que são os produtores maiores de trigo, que é o alimento básico da população mundial. Acho que é um dos únicos alimentos que toda cultura consome. Exceto os fit, que não pode comer carboidrato. Então, pensa, eles iam quebrar, jogar mais areia nessa engrenagem? Não, estão jogando areia de todas as maneiras.
eu vi uma postagem da minha amiga Carol, não sei se ela está assistindo aí, outro dia ela estava assistindo pelo Facebook. Ela mora na Holanda há muitos anos, e ela colocou como estão as coisas lá. Eu vi o Ivan também falando, lá no Pega Vox. Então, o negócio está tudo muito instável. E agora, o que esses caras estão fazendo? Tentando nos enfiar goela abaixo uma troca de cardápio. E note, a melhor maneira de perceber se uma iniciativa faz parte dessa agenda é a força que ela ganha na mídia. Repare, a imprensa agora só elogia comer inseto. Já começaram a servir nas escolas de Portugal lá, para as crianças. O negócio tem que ver. O negócio, além de tudo, é uma coisa feia, esse aí. Esse aí não é nem que nem o Soylent Green, né? Então, vocês sabiam, né, que já tem artigo científico defendendo o canibalismo, né? E quem assistiu aquela... Olha lá, o Ricardo Diniz falou que não assistiu, o William Navarro. Ô, William, faz tempo que eu não te vejo aí, meu. Se quiser, depois te mando o link. Dá para baixar fácil esse aí. Põe aí Soylent Green Torrent, que dá para achar fácil isso aí. Acho que foi no começo do canal aqui, eu indiquei esse filme e a gente procurou na hora, se eu não me engano. Ó, o Ventura, filminho. O filme é meia boca, né? É ruim. Ele é baseado num livro que também é meia boca, daquele Harry Harrison, acho que se chamava, que escrevia um monte de ficção científica, um cara que morreu há poucos anos aí atrás, escrevia mais de alienígena e tal, e ele escreveu esse livro, nem chamava Soylent Green, eu não lembro agora o nome, acho que era O Fim do Mundo Está Próximo, Chegamos ao Fim do Mundo, um negócio assim chamava. E ele o livro se passava, não era em 2000, no filme acho que é 2022, né, ou 2020, acho que é 2022, e no livro não era, no livro era outra coisa, o livro é um pouco, o filme é de 73, o livro acho que é de 60 e pouco, 68, 66, por aí. É uma história, assim, é um filme, na minha opinião, ele é mal editado, tá? Tem cenas muito longas, assim, o corte demora muito para acontecer, ele torna o filme cansativo, mas ele tem um insight, que é o insight de que seria a última degradação humana, né? Quem assistiu a live que eu fiz lá, Os Desejos pelo Colapso, vai entender que tem uma questão aí estratégica, né, o interesse pelo colapso, né, por isso que tem essa adoração pelo caos, aí é uma espécie de idolatria do caos. Mas também tem essa idolatria, tem esse, evidentemente, né, por ser idolatria, ele tem esse peso espiritual de desejo pelo colapso, porque a partir do colapso eles vão conseguir atrair uma divindade que nos abandonou e que nos deixou aqui nesse mundo material muito ruim, né? Essa é exatamente a essência gnóstica de quem deseja o colapso. Não é todo gnóstico nesse sentido, porque às vezes pode ser até panteísta também, mas nesse caso, de quem provoca esse tipo de degradação, é com o intuito de buscar ali a volta daquela divindade que eles, às vezes, pode ser chamada de Bereshit, né? Porque existe a primeira frase da Bíblia, é Bereshit bara Elohim, né? No princípio criou Deus, né? Então, eles entendem que no princípio é uma divindade, que essa divindade criou Deus, os céus e a terra, entendeu? Então, essa divindade criou Deus, deixou um Deus aqui, um Deus demiurgo para cuidar de nós e se afastou. E ela vai voltar quando o homem alcançar o seu nível máximo de degradação. Tem gente que acredita nisso. Não estou pedindo para você acreditar, mas tem gente que acredita nisso e gente que promove esse tipo de coisa. E tem também um e-book, para quem... Tem um e-book que continua o Soylent Green, chama Beyond Soylent Green,
que é em 2050 ou 60, acho que é em 2050, tá? 2050, acho que é. E eu, antes da gente ler os superchats, e aí eu leio os superchats, depois a gente volta e continua um pouco aqui. Eu quero indicar tem um livro que eu falo sempre aqui, um livro até que eu escrevi, o prefácio, que é o livro do Daniel Stulin, o Transevolução. Estou devendo ainda a live para vocês do Metapolítica, tá? Está ali o livro. Ainda não consegui ler. Mas eu vou fazer a live, eu vi que alguém comentou aí. Então, esse livro aqui, o Transevolução, tem um capítulo muito bom mesmo. Eu acho que eu fiz um vídeo sobre esse livro, tá? Tá aqui no canal. Fiz uma resenha, acho que tem uma meia hora, 20 minutos por aí. E esse capítulo aqui se chama Conspiração Genética, né? Capítulo 2. E ele vai falar desde essa questão do controle dos medicamentos, da formação médica aqui, principalmente das fundações, e tem um subcapítulo, o alimento como arma, que é muito importante. Depois ele vai falar dessas empresas ligadas a esse controle, como a Cargill, Bunge, Monsanto, Archer Daniels, que é uma que é forte lá nos Estados Unidos. E ele vai falar sobre esse controle, seja da semente, seja do armazenamento, da logística e do tipo de processamento aceito pela FDA, no caso dos Estados Unidos, aqui a Vigilância Sanitária ou a Anvisa, sei lá quem é que faz esse trabalho, eu não sei quem é que acho que é a Vigilância Sanitária mesmo, né? É alguma subsecretaria ali. E aí, então eu indico esse livro aqui, porque nós vamos, depois do Superchat, eu vou entrar nisso que é, de fato, o recorte mais importante que eu quero fazer dessa live, que é a ideia da transformação social por meio do alimento.